One Piece Day, começando com o episódio 1002 do anime de One Piece. Um episódio conservador, eu aposto que o Mitch vai falar isso quando chegar o momento dele mandar as considerações técnicas. Sim, temos! Ainda nesse vídeo vocês verão aí, ou escutarão, né, através da voz do Mitch, as considerações técnicas. Gente, mas foi um episódio muito dinâmico, aquela parada, né, do papel do Diaz Drake. Pô, o cara traiu o bando do Kaido, mas a gente vai aceitar ele na aliança. Isso também não pode ser uma trairagem, né? E também o número 8 dos Numbers, né? O Hacha. E aquele encaminhamento para uma situação bem importante que vai acontecer aí no grande salão. O pivô é o Queen. Vamos analisar tudo! Mas primeiro, dá like nesse vídeo, dá já agora, que se tu deixar pro final pode esquecer. Se inscreve aqui no canal, se inscreve no All Blue, ativando o sininho para não perder as futuras notificações. Também deixa o teu comentário, tá bom? É muito importante pro engajamento do canal e o crescimento do All Blue. E também espalha por aí, dá um RT no Twitter, posta no teu Stories, beleza? Leve a palavra do All Blue para outras pessoas. Gente, foi bem enrolado, né? O começo, aquele recap todo do murrão do Ruffy, né? Aproveitaram que fizeram uma baita Sakuga pra reprisá-la aqui nesse episódio 1002, a Sakuga do finalzinho do episódio 1001. E aí tem a reação dos Mugiwara, né? Ao Diaz Drake, aquele maldito e tal. E aí o Brook fica sabendo que ele viu a Nami pelada na casa de banho, fica pistola, né? Ele fica pistola. Não é porque o Diaz Drake é malvado, é que ele viu a Nami nua. O Sanji também fica pistola. Esse cara não presta, pervertido. Mas é você o pervertido, velho. Sanji muito imbecil. É uma problemática do personagem, na minha opinião. Eu não gosto desse lado do Sanji. Ele era muito melhor quando tava ali apenas na camada das cantadas bregas. Aí agora, né, ele fica vendo a mulher pelada no banho, ele é muito invasivo. E a própria Nami fala isso pra ele, né? Mas bom, o Diaz Drake, ele explica a situação. Ele lembra do Kobe, falando que, pô, se você tem o Ruffy como aliado, você se sente incrível. E se você tem ele como inimigo, aí é um grande problema. Então, é a única saída pro Diaz Drake. Posteriormente, o Zoro até pergunta, né, qual é a identidade dele secreta, né, pra ele ter traído o bando do Kaido. Ele nunca esteve com o bando do Kaido, mas o Diaz Drake, eu não posso dizer. Se eu disser que ele é da Marinha, da divisão secreta SWORD, aquilo fará dele e do Zoro inimigos automaticamente, eles iriam lutar e o Diaz Drake não quer aquilo. Então, seria uma aliança temporária, né? É bem legal também que o Ruffy aceita a aliança do Diaz Drake, e isso não é visto com bons olhos pelo Franky, pelo Jinbe e pelo Zoro, né? O Franky é ligado nas coisas, o Jinbe é muito maduro e o Zoro, né, tá com aquela postura, sabe, em Punk Hazard, quando rola o recomeço do arco, quando eles vão pra cima, que o Zoro diz: Ruffy, não é brincadeira, aqui é novo mundo, velho. Então o Zoro, ele tem essa postura, né, mais séria em relação a possíveis aliados e ele vai pra cima do Diaz Drake. Você vê que o Zoro, ele ainda não tá lutando em seu potencial, né, total, porque ele não tá enfrentando ainda aquele que ele considera o grande adversário do momento. Então você vê que a bandana dele tá no braço ainda, ele manda uns golpes, mas nada muito definitivo. O Zoro, ele tá estudando o terreno, mas é legal, né? Você vê como o capitão, o Ruffy, ele é bem assessorado, né? Que tem o Frank, tem o Jinbe, tem o Zoro aí pra... Velho, calma lá, né? E aí quando a situação sai desse cenário do Diaz Drake, é bem legal você ver que o Sanji tá acompanhando o Ruffy na subida até o topo do domo. E é muito legal quando ele fala que quer se encontrar de novo com a Okiku-san. Gente, isso é massa, porque a Okiku é uma mulher trans e a gente vê, né, o Sanji apaixonadão por ela. Eu me preocupo ainda com o personagem
caso o Oda toque nesse assunto da Okiku como uma mulher trans e a reação do Sanji sobre isso, né? Não é porque é o Eiichiro Oda que eu vou concordar com tudo que ele coloca na obra. Às vezes o Eiichiro Oda pode errar. Então eu ainda fico curioso para as reações do Sanji em relação ao Okiku, em relação a Yamato, né? O filho do Kaido, que você pode também fazer uma leitura de que Yamato é um homem trans. Então, o Sanji, ele tá numa crescente nesse arco da guerra de Onigashima, da batalha de Onigashima. Mas até o final do ano ele pode pecar muito, né? E quem peca, na verdade, é o autor. Eu adorei também a parte que a Uta e o Page One encaram o Nami e o Sop dublando a Nami, velho, muito bom. O Kapei Yamaguchi, que é o dublador do Usopp, ele é muito bom, ele dubla o L de Death Note, pra quem não sabia. Então ele é muito versátil e é interessante ele atingindo tons da Nami, né, ali. E a Nami querendo comprar a briga com a Uta e com o Page One e sai correndo. Foi um momento de comédia muito legal, muito ousado o Oda colocar dois do trio medroso, né? O trio medroso é a Nami, o Chopper e o Usopp. E aí, no caso, o Oda coloca a Nami e o Usopp contra dois altaneiros, né? Os dois dos Tobiropo. O Apu, ele chama o número 8, já tinha aparecido, né? O Hacha. E agora o Apu chama ele de novo. É muito bizarro, gente, o nível de poder, o tamanhão, né? Você vê o número 8 levantando o número 4 pra arremessar na galera, e só um arremesso desse já dizimaria boa parte da galera, né? E aí o Jazz Drake e o Zoro, que estavam tentando se entender, finalmente chegam num acordo quando eles veem um inimigo em comum ali perto, que é o Scratchman Apu. Então a gente precisa lidar com esse cara. Pra piorar, né, tipo, o Queen, ele joga lá umas balas suspeitas, o Jazz Drake já consegue identificar que tipo de bala é aquela, e é aí aquilo que eu falei, né, do gancho para um grande acontecimento, um grande evento no grande salão. Teve momentos na prisão de Udon, naquele torneio do Queen e tal, que eu achei meio enrolado. Eu tenho medo que no anime essa situação toda dessas balas que o Queen disparou aqui, não querendo entrar em detalhes para não falar spoiler para quem só acompanha o anime, o meu medo é que isso seja aquele enxerto, né, que fique bem enroladão aí. Mas bom, próximo episódio promete, vai ter Big Mom, vai ter batalha no topo do domo, e pelo que eu tô vendo aqui, deveremos ter ótimas Sakugas. Agora fiquem com os comentários técnicos do Michi da Sakuga Brasil, e aproveita para seguir tanto o Nomichi quanto a Sakuga Brasil através dos links aí na descrição. E aí, pessoal do Oblu, sou o Nomichi da Sakuga Brasil, tô aqui mais uma vez para poder falar de One Piece, dessa vez do episódio 1002, e foi um episódio bem feijão com arroz. Se você tiver notado de maneira mais técnica, com certeza notou que a animação estava bem limitada, bem conservadora. Eles meio que perderam um gás, né, a gente pode dizer assim, depois de alguns episódios com uma animação acima da média, com Sakugais, etc. Esse episódio não teve nada disso. Foi um episódio bem limitado mesmo. Até destaca uma cena, que foi quando o Sop ele atira no Page One, com aquele ataque explosivo dele. Nem a explosão aparece, aí só aparece a caveirinha e depois já mostra o Page One acertado. Mas enfim, o storyboard foi do Yutaka Nakashima. Ele é um veterano dentro de One Piece. Ele faz alguns storyboards bem consistentes, regulares. Geralmente, quando ele pode, ele consegue fazer coisas melhores, mas dessa vez ele ficou bem no básico mesmo. É interessante a gente destacar aqui que esse episódio focou muito em olhos. Se a gente for notar, tem muitos olhos aparecendo na tela com destaque e reflexos nesses olhos. Isso é interessante porque cria um dinamismo maior, mas não é nada de muito incrível também. Mas é legal a gente destacar. O diretor foi o Toshihiro Maeya, e questão de direção também não teve nada de muito incrível, foi uma adaptação ok. O ritmo desse episódio foi bem lento, eles inseriram muitos flashbacks ali, né, de cenas que já aconteceram e tudo mais. Algumas bem desnecessárias, como é o caso da parte lá do Sanji, no banheiro e tudo mais. São cenas ali que são originais, os diálogos, se eu não estou enganado, da Robin, da Nami, do Sanji, etc. É até divertidinho, porque faz parte da mecânica dos Mugiwarais, mas é bem desnecessário, bem tanto faz. Então, enfim, eu não vejo motivo, além de, claro, acabar enrolando, entre aspas, mais o ritmo do episódio,
justamente que é o que eles querem, né? Eles querem um ritmo mais lento pra poder, talvez, guardar staff pra outros episódios mais importantes. Esse episódio, como eu falei, o storyboard dele foi bem ok durante todo o episódio, não teve muitos destaques. Até nas questões de ação, o storyboard ele conseguiu dar uma valorizada ali, porque são cenas onde não tem nada de muito complexo, então não precisou de uma animação ultra boa pra acontecer algo ali. Tiveram algumas trocações e foram todas muito ok. Até nas cenas com os personagens grandões, como é o caso do Page One, Dinossauro e os Numbers, eles conseguiram lidar, eles conseguiram movimentar os personagens, mesmo de maneira bem travada. Deu pra notar também o uso de CGI, porque muitos dos criminosos lá, do bando do Kaido e tudo mais, eles estavam em CGI. Então, foi bem de relance, mas eles estavam sim. Foi um episódio bem, sabe, ok. Não teve realmente nada de destaque, nenhuma Sakuga. A animação foi bem limitada. Pelo que eu vi, talvez no próximo episódio a gente tenha algumas coisinhas. Mas eu achei meio esquisito também, o preview do próximo episódio. Mas eu acho que chance de ter alguma coisa melhor do que esse episódio 1002. Que, como eu disse, teve um ritmo bem lento, storyboard ok, a direção bem ok também. Eu já ia esquecendo. Outro fato também que dá pra notar é a quantidade de personagens fora do model padrão. Porque teve muito personagem off-model. E provavelmente isso é uma questão de supervisão da direção de animação. Mas teve muito personagem também corrigido pelo Keiichi Ichikawa, que é o diretor-chefe de animação de One Piece. Deu pra notar, porque ele tem uma característica muito marcante, que é a utilização de sombras na testa e tudo mais. Então deu pra notar que alguns personagens estavam corrigidos por ele. Mas a gente tem como notar também que alguns personagens estão fora do modo padrão, tava aquela cara torta e tudo mais, que o pessoal adora tirar print e postar na internet. Mas enfim, né, isso acontece, é bem normal. No geral, foi um episódio bem ok, nada de muito incrível não. Espero que o próximo seja melhor. Mais uma vez, obrigado Nomichi pelas tuas considerações técnicas. Sigam o Nomichi e a Sakuga Brasil, tá, pessoal? Esse comentário que ele fez sobre os olhos, né? Tivemos muitos planos fechados em olhos, planos fechadíssimos. E eu já tinha pegado um spoiler desses comentários do Michi no Twitter dele no sábado à noite. Lembrando que o nosso vídeo chega no domingo, né? Então se você quiser já uma prévia do que o Nomichi vai dizer aqui nos vídeos, segue ele no Twitter, segue a Sakuga Brasil. E lembra que hoje é o One Piece Day e ainda teremos a análise do capítulo 1034 do mangá. Beleza? Deixa teu comentário nesse vídeo, compartilha e até lá!